Acordei às 5 da manhã, mesmo com o despertador programado para as 6. O casamento do seu único filho não é um dia em que você pode se dar ao luxo de dormir demais. Wesley e Denise escolheram o dia 2 de maio para a cerimônia e, embora a primavera em Duto não seja normalmente quente, hoje prometeram 17 graus Celsius e sol. Um bom sinal, pensei, saindo da cama com cuidado para não incomodar minha lombar dolorida. A casa estava estranhamente silenciosa. Na época em que as crianças moravam aqui, e depois meu marido Frank, as manhãs sempre começavam com algum tipo de agitação. Agora, 5 anos após a morte de Frank, o silêncio era meu companheiro constante. Ele se insinuava nos cômodos com o amanhecer e permanecia até o anoitecer, interrompido apenas pelo toque do telefone ou pelo barulho da TV, que eu ligava para criar a ilusão da presença de outras pessoas. Se recomponha, Marge, disse a mim mesma, olhando para o meu rosto cansado e enrugado no espelho do banheiro. Hoje é um dia importante. Pintei o cabelo ontem no cabeleireiro, castanho claro, mais próximo do loiro, para esconder os fios grisalhos. Susan, minha cabeleireira, sugeriu algo mais moderno, mas recusei. Na minha idade, penteados modernos parecem ridículos, assim como a maquiagem exageradamente chamativa que muitas mulheres com mais de 60 anos usam, agarrando-se desesperadamente à sua juventude passageira. O vestido estava pendurado na porta do armário, protegido por uma capa de lavagem a seco. Era de um azul delicado com detalhes em renda nas mangas e no decote. Escolhi-o com Violet, minha filha, que, apesar de estar ocupada com 3 filhos e o trabalho, concordou em ir às compras comigo. Mãe, pega isso, disse ela, olhando para o relógio com uma impaciência mal disfarçada. Parece bonito, mas não vai ofuscar a noiva. Eu queria experimentar mais algumas opções, mas Violet já estava mandando mensagem para alguém, então decidi não insistir. Afinal, as crianças já cresceram. Elas têm suas próprias vidas, e eu não tenho o direito de exigir mais atenção do que elas podem ou querem dar. Pulei o café da manhã, e estava nervosa demais para comer. Em vez disso, tomei um chá forte com um biscoito e verifiquei minha lista de tarefas do dia novamente. As flores para as mesas seriam entregues diretamente no restaurante ao meio-dia. O bolo já estava encomendado e tudo já havia sido combinado com o fotógrafo. Denise insistiu que a cerimonialista, Raquel, cuidasse dos principais arranjos do casamento, mas eu ainda ficava de olho em tudo. O hábito de controlar tudo ao meu redor havia se arraigado em mim ao longo dos anos em que criei os filhos sozinha, enquanto Frank trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Às 11 horas, o táxi que eu havia chamado chegou. O motorista, um homem de meia idade com um sotaque que eu não conseguia identificar, estava taciturno, e eu olhava pela janela para as ruas de Duto que passavam. A cidade estava mudando. Lojas antigas estavam desaparecendo, substituídas por cafeterias de rede e boutiques da moda. Mas, perto do lago, tudo permanecia igual, as mesmas docas, os mesmos barcos, a mesma brisa fresca do lago superior. Chegamos, senhora, disse o motorista, parando no Lakeside Inn, um restaurante à beira-mar que Denise escolhera para sua recepção de casamento. Paguei, deixando uma gorjeta, como Wesley havia me ensinado, e saí do carro. Já havia vários carros no estacionamento, e avistei a van da floricultura. Ótimo! Isso significava que as flores estavam ótimas. Raquel, a coordenadora, me encontrou na entrada, uma jovem com um iPad nas mãos e um fone de ouvido no ouvido. Senhora Hampton, ela me deu um sorriso profissional, que bom que a senhora chegou cedo. Estamos com um probleminha com a organização dos assentos. O que houve? Perguntei, entrando imediatamente no modo de resolução de problemas. O primo Denise Patrick decidiu trazer a nova namorada, embora tivesse planejado vir sozinho. Precisamos encontrar um lugar para ela à mesa. Reorganizem os cartões de lugar para que eles possam se sentar na mesa 3, sugeri. Meus antigos colegas do hospital estarão lá. Eles não se importam. E Martha Kenny definitivamente não virá. Ela me ligou ontem à noite, a artrite dela está piorando. Raquel me olhou surpresa e rapidamente anotou algo em seu tablet. Ótima ideia, senhora Hampton.
Cuidarei disso agora mesmo. Entrei no salão de banquetes, onde todos já estavam ocupados. Os floristas estavam terminando de decorar as mesas com arranjos de flores brancas e azuis, e os garçons estavam colocando copos e talheres. Fui até a mesa dos noivos para verificar se os cartões com os nomes estavam nos lugares certos. Percebi que os nomes dos pais dos noivos estavam trocados, então os reorganizei. Vovó, ouvi uma voz ecoando e me virei. Minha neta de 13 anos, Jaci, filha da Violet, corria em minha direção pelo corredor, milagrosamente evitando os garçons. Seu cabelo escuro estava penteado em uma trança elaborada, e ela segurava um smartphone nas mãos. Olá, querida. Abracei-a, sentindo o cheiro do seu chiclete. Você já se trocou? Cadê sua mãe? No quarto nupcial com a tia Denise, Jaci revirou os olhos. É tão chato lá. Elas ficam falando de penteados e maquiagem o tempo todo. Posso ficar com você? Claro, querida, sorri. Quer me ajudar a verificar se está tudo pronto? Jaci assentiu, mas era evidente que não estava muito interessada. Andamos pela sala e notei algumas pequenas coisas que precisavam ser consertadas. Faltavam 2 taças na mesa número 5, uma rosa havia murchado em um dos arranjos de flores e precisava ser substituída, e havia um erro de digitação no nome de uma das sobremesas do cardápio. A senhora é tão atenciosa, vovó, comentou Jaci. Mas percebi algo além de admiração em sua voz, talvez um toque de deboche. Só quero que tudo seja perfeito para o seu tio Wesley, respondi. É um dia importante. Uhul! Jaci já havia perdido o interesse na conversa e estava olhando para o celular. Às 13 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Fiquei na entrada com os pais de Denise, Robert e Linda Clark, cumprimentando os convidados. Linda, uma mulher cerca de 10 anos mais nova que eu, usava um elegante vestido roxo que acentuava sua figura ainda esbelta. Seus cabelos claros estavam presos em um coque impecável, e um colar de pérolas brilhava em volta do pescoço. Ao lado dela, eu me sentia um pouco pálida, apesar do meu vestido novo e do penteado novo. Marge, querida, Linda me abraçou quando outra leva de convidados chegou. Estou tão feliz que nossos filhos se encontraram. Denise está radiante de felicidade. Wesley também, respondi com um sorriso. Ele me ligou ontem à noite. Estava tão animado que mal conseguia falar. Era verdade. Meu filho, normalmente reservado e racional como o falecido pai, falou sem parar ontem sobre como estava feliz e grato ao destino por tê-lo unido a Denise. Eu o ouvi e me alegrei. Afinal, vivemos pela felicidade dos nossos filhos, não é mesmo? A cerimônia estava marcada para as 14 horas e, a essa altura, todos os 150 convidados já estavam reunidos em uma parte especialmente decorada do salão. Um arco decorado com flores se destacava diante de janelas panorâmicas com vista para o lago. Quando a música começou e Wesley caminhou pelo corredor com seu padrinho, seu amigo de infância Brian, prendi a respiração. Meu filho, meu pequeno Wesley, em um terno azul escuro formal, com sua barba impecavelmente aparada e cabelo penteado para trás, parecia tão digno e adulto. Quando nossos olhares se encontraram, ele acenou para mim, e eu segurei as lágrimas, com medo de borrar a maquiagem. Quando a marcha nupcial começou e Denise caminhou pelo corredor com o pai, houve suspiros de admiração. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, sem babados, que complementava perfeitamente sua silhueta alta e atlética. Seu cabelo escuro estava preso em um coque intrincado, adornado com flores frescas, e ela segurava um buquê de rosas brancas e delfínios azuis nas mãos. A troca de votos foi emocionante. Wesley falou sobre como Denise havia mudado sua vida, ensinando-o a ser aberto e a apreciar cada momento. Denise agradeceu a Wesley pelo apoio, pela compreensão e por acreditar nela mais do que ela mesma. Quando trocaram as alianças e o padre os declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. A sessão de fotos levou cerca de 1 hora, e durante todo o tempo tentei ser prestativa, ajustando o vestido da noiva para as fotos, garantindo que todos os parentes estivessem nas fotos de família, confortando a sobrinha da Denise, que estava cansada e começando a ficar irritada.
Violet, seu marido Lewis e seus filhos ficaram na dele, e notei que Lewis já havia esvaziado algumas taças de champanhe, embora o banquete principal ainda não tivesse começado. Às 16 horas, todos estavam sentados às mesas para o jantar festivo. Sentei-me à mesa principal, ao lado dos pais de Denise e da irmã mais velha de Wesley. A comida estava excelente, tartare de salmão como entrada, creme de aspargos, filé mignon com acompanhamento de legumes da estação. Mal toquei no meu prato, observando Wesley e Denise se misturarem com os convidados, passando de mesa em mesa. Eles formam um casal adorável, disse Linda, seguindo meu olhar. Temos sorte, Marge. Agora teremos mais tempo para nós, agora que as crianças formaram suas próprias famílias. Concordei, embora suas palavras me fizessem sentir estranha. Tempo para mim. Como eu o preencheria? Depois de me aposentar do hospital onde trabalhei como enfermeira por 35 anos, minha vida girou cada vez mais em torno dos meus filhos e netos. Eu ajudava Violet com as crianças quando ela tinha plantão no supermercado, preparava jantares de domingo para toda a família, ligava para Wesley todas as noites para saber como ele estava. Meus pensamentos foram interrompidos pelo tilintar de talheres contra copos, o sinal para o início dos brindes. Robert Clark, pai de Denise, foi o primeiro a se levantar e fazer um discurso tocante sobre sua filha, o quanto se orgulhava dela e a felicidade que sentia por ela ter encontrado uma companheira de vida tão digna. Então, a irmã de Denise falou, contando histórias engraçadas da infância delas. Finalmente, chegou a minha vez. Levantei-me, sentindo os joelhos tremerem, e fiz um discurso que havia preparado com antecedência sobre como Wesley era uma criança maravilhosa, como ele sempre se importava com os outros, como ele se esforçava para alcançar o sucesso e como eu estava feliz por ele ter conhecido uma garota tão linda como Denise. Terminei com um brinde à felicidade dos noivos, e todos ergueram seus copos. Depois de mim, Wesley tomou a palavra. Agradeceu a todos por compartilharem este dia especial com eles, agradeceu aos pais de Denise por criarem uma filha tão incrível e, em seguida, virou-se para mim. E, claro, quero agradecer a minha mãe, Marge, disse ele com um sorriso que, por algum motivo, me pareceu forçado. Sem ela, eu definitivamente não estaria aqui hoje. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, e senti as bochechas corarem. Embora, para ser sincero, tenha havido momentos em que pensei que nunca me casaria, continuou Wesley, com um tom novo na voz. Minha mãe sempre esteve, como posso dizer, muito envolvida na minha vida. Várias pessoas riram, e eu fiquei tenso, sentindo que a conversa estava tomando um rumo desagradável. Quando eu tinha 16 anos e ia ao meu primeiro encontro, minha mãe me deu instruções tão detalhadas que minha namorada achou que eu era casado e fugiu. Wesley abriu os braços, e agora a sala inteira estava rindo. E quando eu fui para a faculdade, ela me ligava todos os dias para perguntar se eu tinha lavado atrás das orelhas e comido meus vegetais. As risadas ficaram mais altas e eu senti meu coração afundar. Era um exagero. Eu ligava para ele 3 vezes por semana, não todos os dias, e perguntava principalmente sobre seus estudos. Uma vez, ela até apareceu sem avisar para me ver e me encontrou, digamos, em uma situação comprometedora com uma garota. Wesley piscou, e a sala explodiu em gargalhadas. Coitada, ela estava com tanto medo que pulou de uma janela do primeiro andar e caiu no mato. Não era verdade. Apareci sem avisar, mas não havia ninguém em casa. Wesley estava em aula. Deixei apenas um pouco de comida para ele e fui embora. E quando comecei a trabalhar, minha mãe pediu aos meus gerentes que me dessem folga para as férias em família. Dá para imaginar? Wesley balançou a cabeça, fingindo desespero. Aos 30 anos, minha mãe ainda achava que eu não conseguia organizar minhas próprias férias. Outra onda de risos percorreu a sala. Fiquei paralisada, com um sorriso estampado no rosto, sentindo-me gelar por dentro. Nunca liguei para os chefes dele. Só perguntei uma vez se ele poderia tirar uma folga no Natal, quando estávamos planejando uma viagem em família, e ele disse que era impossível por causa da sua agenda de trabalho. Mas falando sério, Wesley de repente ficou sério. Quero agradecer a minha mãe por me ensinar a ser responsável, atencioso e atento aos detalhes.
Essas qualidades me ajudaram na minha carreira e na minha vida pessoal. Sem o cuidado intenso dela, eu provavelmente não seria a pessoa que sou hoje. Embora, às vezes, esse cuidado se tornasse um verdadeiro fardo. Ele disse a última palavra com ênfase especial, e senti meus olhos arderem. Um fardo. Meu amor e carinho eram um fardo para ele. Para minha mãe, Wesley ergueu o copo, que, espero, agora poderá relaxar um pouco e viver para si mesma, em vez de se preocupar comigo o tempo todo. Todos ergueram seus copos e beberam. Levei o copo aos lábios, mas não consegui tomar um gole. Minha garganta estava apertada. O banquete continuou. Depois da sobremesa, a dança começou, e Wesley e Denise abriram a dança como marido e mulher. Eles giraram ao som de uma melodia lenta, olhando-se nos olhos, e eu pude perceber que estavam realmente felizes juntos. Então Wesley me convidou para dançar, e Denise dançou com o pai. Você está feliz, filho? Perguntei enquanto atravessávamos a pista de dança. Muito, respondeu ele, com aquele sorriso sincero que tanto amo. A Denise é incrível. Você também vai amá-la, não é, mãe? Eu já amo, respondi, honestamente. Ela é uma garota maravilhosa. Ótimo, Wesley assentiu. E mãe, você não se ofendeu com o meu brinde? Foi só uma brincadeira. Todo mundo faz isso em casamentos. Eles provocam os pais. Eu queria dizer a ele que suas palavras me magoaram, que eu nunca o considerei, nem minha preocupação com ele, um fardo, que eu só queria o melhor para ele. Mas, em vez disso, sorri e balancei a cabeça. Claro que não, querida. Eu entendo que é só uma brincadeira. Ele deu um suspiro visivelmente aliviado e me abraçou com mais força. Quando a música terminou, ele me beijou na bochecha e voltou para Denise enquanto eu voltava para minha mesa, sentindo um estranho vazio por dentro. O resto da noite passou em um nevoeiro. Conversei com os convidados, sorri, respondi a perguntas sobre o orgulho que sentia do meu filho e até dancei um pouco com um velho amigo da família. Mas, por dentro, algo se quebrou. As palavras de Wesley sobre a minha preocupação ser um fardo para ele ecoavam na minha cabeça. Às 9 horas, os noivos cortaram o bolo e, logo em seguida, começaram a se despedir dos convidados. Eles pegaram um voo curto para Chicago, de onde embarcariam para as Bahamas no dia seguinte, para a lua de mel. Tchau, mãe, Wesley me abraçou, pronto para ir embora. Obrigado por tudo. Te vejo em 2 semanas. Tenha uma boa viagem, querido, retribuí o abraço e me virei para Denise. Cuide bem dele, ok? Vou, Marge, ela sorriu e me abraçou de volta. Obrigada por ajudar com os preparativos. Estava tudo perfeito. Quando eles partiram, os convidados começaram a se dispersar. Violet e sua família foram os primeiros a sair. As crianças estavam cansadas e tinham uma longa viagem de volta para casa, nos subúrbios de Duto. Linda Clark me ofereceu uma carona, mas recusei, dizendo que já tinha chamado um táxi. Você está bem, Marge? Ela perguntou, olhando para mim com preocupação. Você parece cansada. Só um dia longo, respondi com um sorriso. Correu tudo maravilhosamente bem, não é? Com certeza, ela confirmou. Nossos filhos serão felizes juntos, tenho certeza. Esperei até que todos tivessem ido embora antes de chamar um táxi. Sentada no salão de banquetes vazio, onde os garçons retiravam os pratos e dobravam as toalhas de mesa, finalmente me permiti derramar o que vinha segurando a noite toda, lágrimas. Elas escorriam pelo meu rosto, borrando minha maquiagem cuidadosamente aplicada, e eu não tentei contê-las. O táxi me levou para casa por volta das 11 horas. A casa me recebeu com o mesmo silêncio, mas agora parecia ainda mais opressiva. Tirei os sapatos, joguei a bolsa no sofá e fui para o quarto, onde pendurei cuidadosamente o vestido no armário. Depois, lavei a maquiagem, vesti uma camisola e sentei na beira da cama, olhando para a foto no criado mudo, eu, Frank, o pequeno Wesley e Violet em um piquenique à beira do lago. Eu era uma mãe ruim? Muito controladora? Muito intrusiva?
Sempre achei que estava fazendo o melhor pelos meus filhos. Depois que Frank morreu, quando Wesley tinha apenas 14 anos e Violet, 11, assumi os dois papéis, mãe e pai. Trabalhei em 2 empregos para sustentá-los, ajudei com as tarefas de casa, levei-os às aulas de esportes e música, garanti que comessem bem e dormissem o suficiente. Talvez eu tenha me esforçado demais. Talvez eu devesse ter dado mais liberdade a eles, deixado que cometessem seus próprios erros. Mas não é disso que se trata a maternidade? Proteger seus filhos da dor e da decepção. Fui para a cama, mas o sono não vinha. Vi o rosto de Wesley à minha frente, fazendo seu brinde, e os rostos risonhos dos convidados. Parecia-me que todos riam de mim, da minha crença ingênua de que meus filhos apreciavam meus sacrifícios e cuidados. Pela primeira vez em muitos anos, me senti não apenas solitário, mas verdadeiramente inútil, um fardo. E esse pensamento era mais doloroso do que todas as lágrimas que eu havia derramado durante aquele longo dia. Uma semana se passou desde o casamento. Sentei-me na cozinha, tomando chá frio e olhando pela janela para o céu cinzento da manhã. Maio raramente é quente em Duto, e hoje não foi exceção. O termômetro lá fora marcava apenas 9 graus, e uma chuva fina tamborilava no parapeito da janela, criando uma melodia monótona de solidão. Minha casa sempre me pareceu um refúgio aconchegante. Depois da morte de Frank, levei muito tempo para me acostumar com o vazio. Mas, com o tempo, aprendi a apreciar o silêncio e a paz. Agora, depois do casamento de Wesley, aquele silêncio parecia se intensificar, tornando-se fisicamente palpável. Cada rangido do assoalho, cada clique da geladeira ecoava pelo espaço, lembrando-me de que eu estava sozinha. Eu estava esperando uma ligação do meu filho. Wesley e Denise deveriam ter voltado das Bahamas há 3 dias, e pensei que ele ligaria para me contar sobre a viagem, mas o telefone estava mudo. Verifiquei várias vezes se estava funcionando e até o reiniciei, só por precaução. Não seja boba, Marge, eu disse em voz alta. Ele está ocupado se adaptando à nova casa da família. Ele liga quando tiver tempo. Depois de terminar meu chá, comecei a limpar. Limpei cuidadosamente todas as superfícies, aspirei os carpetes e lavei as cortinas, mesmo que já estivessem limpas. O trabalho me ajudou a não pensar nas palavras de Wesley no casamento, sobre como minha preocupação era um fardo para ele. Eu costumava ligar para ele quase todos os dias, mas agora tinha medo de parecer insistente. Afinal, ele agora tinha uma esposa e sua própria família. O telefone tocou tão inesperadamente que dei um pulo e deixei o pano cair. Meu coração começou a bater mais rápido. Será que Wesley tinha decidido ligar, afinal? Mas a tela se iluminou com o nome de Violet. Oi, querida, eu disse, tentando esconder minha decepção. Mãe, preciso da sua ajuda, começou minha filha sem rodeios. Eu ouvia crianças chorando e panelas batendo ao fundo. O Luís está trabalhando em turno duplo hoje e só volta amanhã de manhã, e eu preciso ir ao supermercado com urgência. O Sr. Jenkins ligou e me pediu para substituir a Patty, que está doente. Trago as crianças em meia hora. Certo. Não era uma pergunta. Violet não estava interessada em saber se era conveniente para mim ou se eu tinha planos. Ela estava simplesmente me apresentando um fato consumado, como já fizera centenas de vezes. Claro, querida, respondi como sempre. Estarei esperando. Ótimo. O Ethan vai ficar em casa, ele tem 16 anos, ele consegue se virar. Vou levar só a Jaci e a Nora. E mãe, não dê doce para a Nora. Estou tentando limitar o açúcar dela. A linha caiu antes que eu pudesse atender. Suspirei e comecei a me preparar para a chegada das minhas netas. Eu precisava pensar em algo para mantê-las ocupadas e algo para cozinhar para o almoço. Havia peito de frango no congelador, então eu poderia fazer uma caçarola. Nora gostou das minhas caçarolas, especialmente com queijo por cima. Mas Jaci tinha se tornado uma pessoa exigente com comida recentemente, provavelmente por ler sobre dietas no celular.
Exatamente 27 minutos depois, não pude deixar de notar a pontualidade da minha filha. Alguém impaciente tocou a campainha da porta da frente. Violet estava parada na soleira, segurando a mão de Nora, de 7 anos. Jacy estava parada atrás, absorta no celular. Obrigada, mãe, disse Violet, praticamente empurrando as crianças para dentro de casa. Volto por volta das 6 horas, talvez 7 horas. Jacy, ouça sua avó, ela chamou, já indo em direção ao carro. Sim, respondeu a menina indiferentemente, sem tirar os olhos da tela. Fechei a porta e me virei para as minhas netas. Então, meninas, o que vamos fazer? Nora, que tal brincarmos com os blocos da sua brincadeira favorita? Nora, uma menina morena e sardenta que se parecia muito com a pequena Violet, balançou a cabeça. Quero assistir desenhos animados, disse ela, indo direto para a TV na sala. Você sabe quais eu gosto, vovó. Jacy passou silenciosamente por mim e se jogou no sofá, ainda olhando para o celular. Jacy, você pode me ajudar a fazer o almoço? Ofereci. Podemos fazer seus muffins de chocolate favoritos. Estou de dieta, ela retrucou, sem nem olhar para mim. E, de qualquer forma, você não acha que é bobagem fazer cupcakes na sua idade? Suas palavras me atingiram com uma força inesperada. O que significava na sua idade? Eu estava velha demais para assar ou para passar tempo com minha neta? Certo, eu disse, tentando esconder minha mágoa. Então eu cuido do jantar. Me ligue se precisar de alguma coisa. Passei as 2 horas seguintes na cozinha, preparando uma caçarola e limpando. Pela porta aberta, eu ouvia o desenho animado que a Nora assistia e as risadinhas ocasionais da Jacy, que mandava mensagens para alguém. Minha mente voltou para quando minhas netas eram mais novas e adoravam passar tempo comigo. Assávamos biscoitos, líamos livros e jogávamos jogos de tabuleiro juntas. Quando tudo mudou. Vovó, a voz vibrante de Nora me tirou do meu devaneio. O Ethan está ligando. Ele disse que está entediado. Sequei as mãos e peguei o telefone. Ethan, meu neto mais velho, raramente ligava, geralmente só quando precisava de alguma coisa. Oi, querida, eu disse. Como você está sozinha? Tudo bem, respondeu ele. Escuta, vovó, posso ir aí? Não tem nada para fazer em casa, e pelo menos você tem as meninas. Claro, venha, eu disse, encantada com a oportunidade de ver meus 3 netos ao mesmo tempo. Você pode pegar o ônibus. Não, vou pedir uma carona para o Kyle. Ele acabou de tirar a carteira. Chegamos aí em meia hora. A linha caiu e voltei a cozinhar, agora com energia renovada. Eu precisava preparar mais comida porque o Ethan certamente estaria com fome. Adolescentes estão sempre com fome. A campainha tocou 40 minutos depois. Ethan estava parado na porta, um garoto alto e magro de 16 anos, com os cabelos escuros do pai e os olhos castanhos da mãe. Atrás dele, outro adolescente, aparentemente Kyle, se aproximava. Oi, mãe, disse Ethan, me dando um abraço casual com um dos braços. Este é o Kyle. Jogamos basquete juntos. Eu disse a ele que podia comer um lanche. Olá, senhora Hampton, disse Kyle educadamente. Entrem, rapazes, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. O almoço está quase pronto. Ethan foi direto para a geladeira, claramente se sentindo em casa, e pegou uma garrafa de Coca-Cola que eu estava guardando para os meus netos. Ethan, espere. A gente vai comer, eu disse. Calma, vovó, disse ele, tomando um grande gole direto da garrafa. O Kyle e eu vamos jogar videogame primeiro. Tudo bem, você não se importa, né? Sem esperar resposta, entregou uma segunda garrafa ao amigo e os dois foram para a sala. 1 minuto depois, ouviram-se sons de videogame, intercalados com os gritos dos adolescentes. Ei, Nora, desliga esses desenhos melosos, ouvi a voz de Ethan. Kyle e eu vamos brincar. Mas eu não terminei de assistir, protestou Nora.
seu pirralho. Vá falar com sua avó na cozinha, disparou Ethan. Poucos segundos depois, Nora, em prantos, correu para a cozinha. Vovó, o Ethan me expulsou, reclamou, enxugando as lágrimas com o punho. Não chore, querida, abracei-a, quer me ajudar a pôr a mesa? Depois vamos brincar de boneca. Ainda tenho a sua Lizzie favorita. Nora se acalmou um pouco e começou a me ajudar a pôr a mesa. Fiquei feliz que pelo menos um dos meus netos ainda precisasse de mim, mesmo que fosse por algo tão simples quanto isso. Quando a caçarola ficou pronta, chamei todos para a mesa. Ethan e Kylie vieram relutantes, claramente insatisfeitos por terem que parar de tocar. Jaci também apareceu, mas sentou-se sem largar o celular. Guarde o celular, por favor, eu disse a ela. Não usamos aparelhos eletrônicos à mesa. Sério, vovó? Jaci revirou os olhos. Engenheiros? Quem diz isso em 2025? Ethan bufou, concordando claramente com a irmã, enquanto Kylie olhava timidamente para o prato. Na minha casa, na minha mesa, é assim que eu falo, respondi, tentando manter a calma. E peço que você guarde o celular enquanto comemos. Jaci suspirou dramaticamente, mas colocou o telefone para baixo, ao lado do prato. A caçarola parece deliciosa, Senhora Hampton, disse Kylie educadamente enquanto eu o servia. Obrigada, Kylie, sorri para ele. Boa refeição, pessoal. O almoço foi relativamente tranquilo. Ethan e Kylie terminaram suas porções rapidamente e pediram mais. Jaci, por outro lado, mal tocou na comida, apenas cutucando o frango com o garfo e empurrando as batatas para o lado. Nora comeu diligentemente, mas estava constantemente distraída, balançando as pernas debaixo da mesa. Ethan, como vai à escola? Perguntei, tentando puxar assunto. Você vai se formar este ano, certo? Ano que vem, mãe, ele revirou os olhos. Já te disse umas 100 vezes. Desculpa, querida. Esqueci, pedi desculpas. Quais são seus planos depois da escola? Já pensou na faculdade? Na verdade, não, Ethan deu de ombros. Talvez eu vá para uma faculdade comunitária por 1 ou 2 anos e veja como vai. Mas com suas habilidades em matemática, você poderia entrar em uma boa universidade, apontei. Lembra como você ganhou a competição de matemática no ensino fundamental? Bea, isso foi há 100 anos, disse Ethan, visivelmente envergonhado na frente do amigo. Tenho outros interesses agora. Ethan é uma estrela no nosso time de basquete, Kylie acrescentou. O treinador disse que ele tem uma chance de ganhar uma bolsa de estudos para atletas. Sério, olhei para o meu neto, surpresa. Você não me contou. Por que não é tão importante assim? Murmurou Ethan. O Kylie está exagerando. De jeito nenhum, cara, protestou Kylie. Você é muito maneiro na quadra. Eu queria fazer mais perguntas, mas nesse momento o celular da Jaci vibrou e ela o pegou imediatamente, esquecendo-se do meu pedido para não usar o celular dela à mesa. Meu Deus, a Emma convidou o Josh para o baile de formatura, exclamou ela. Eu disse que ela estava mentindo sobre não gostar dele. Jaci, ainda não terminamos o jantar, lembrei-a. Terminei, disse ela, empurrando o prato quase cheio para longe. Não estou com fome. Mas você quase não comeu nada. Você precisa se alimentar direito, principalmente na sua idade. Eu disse que estou de dieta, Jaci retrucou. E, de qualquer forma, não é da sua conta o quanto eu como. Vamos lá, vovó, interrompeu Ethan. Todas as meninas estão de dieta hoje em dia. É normal. Eu queria argumentar que crianças de 13 anos não deveriam fazer dieta, mas me contive. Não queria estragar um raro momento de comunicação com meus netos. Depois do almoço, Ethan e Kylie sentaram-se novamente diante do console. Jaci foi para o seu quarto. Sim, cada um dos meus netos tinha o seu próprio quarto em minha casa, mesmo que não nos visitassem com frequência. E Nora ficou comigo.
Pegamos uma caixa velha de bonecas, e eu a observei com prazer enquanto ela brincava, inventando histórias para as pessoas de plástico. Em momentos como esses, parecia-me que nem tudo estava perdido, que meus netos, mesmo os mais novos, ainda precisavam de mim. Mas o idílio não durou muito. Jaci entrou no quarto, já segurando o casaco. Vovó, Ethan, Kylie e eu vamos ao shopping. Certo, disse ela, claramente sem pedir permissão. Voltaremos antes da mamãe chegar. Espere, eu disse, me levantando. A Violet não disse que você podia ir embora. Ela te deixou comigo. Vamos, mãe. Ethan já estava calçando os tênis no corredor. Eu tenho 16 anos. A Jaci tem 13. Não somos mais crianças. E o Kyle está com a gente. Ele tem o carro dele. O Kyle acabou de tirar a carteira, protestei. E não tenho certeza se sua mãe aprovaria essa viagem. Então não conte a ela, Ethan deu de ombros. O que ela não sabe não vai machucá-la. Não posso deixar você ir, tentei soar firme. Violet confiou você a mim, e eu sou responsável pela sua segurança. Meu Deus, mãe, você parece que está vivendo no século passado, bufou Jaci. Ninguém mais se importa com essas coisas. A gente só vai ao shopping, não há guerra. De jeito nenhum, balancei a cabeça. Se você quiser ir a algum lugar, ligue para sua mãe primeiro e peça permissão. Ela está no trabalho. Não tem tempo para nós, Ethan já estava abrindo a porta da frente. Relaxa, mãe. Já voltamos. Eu vou com você, Nora gritou de repente, jogando sua boneca no chão e correndo em direção à porta. De jeito nenhum, pequena, Ethan pegou a irmã no colo com facilidade e a colocou de lado. Você não tem nada para fazer no shopping. Mas eu também quero ir, os olhos de Nora se encheram de lágrimas. Não quero ficar com a vovó. As palavras dela me magoaram mais do que todos os comentários desdenhosos dos meus netos mais velhos. Não quero ficar com a vovó. Antigamente, os três simplesmente adoravam vir me visitar e até faziam birra na hora de ir para casa. Nora, querida, vamos jogar seu jogo favorito no tablet, sugeri, tentando acalmar a menina. Ethan e Jaci voltam logo. Não, Nora bateu o pé. Eu quero. Você é chata. Viu, vovó? Ethan aproveitou o momento. Até a Nora acha você chata. Não se preocupe. Nós cuidamos da pirralha. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, os três netos e o amigo do Ethan saíram pela porta. Fiquei sozinho na casa repentinamente vazia, sentindo-me completamente desamparado. Será que eu deveria ligar para a Violet? Mas isso só deixaria meus netos chateados e provavelmente a própria Violet, que dificilmente gostaria de ser distraída do trabalho por causa de uma ninharia dessas. Afundei pesadamente no sofá e peguei o telefone. Talvez eu devesse ligar para o Wesley. Ele sempre fora mais sensato e poderia me aconselhar sobre o que fazer. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Não nos falávamos desde o casamento. E se ele não quisesse conversar? E se ele deixasse claro novamente que eu era um fardo? Depois de um momento de hesitação, apertei o botão. O telefone tocou por um bom tempo, e eu já tinha decidido que Wesley não atenderia. Mas, de repente, sua voz se fez ouvir. Mãe, aconteceu alguma coisa? Nenhum olá ou como vai, apenas uma pergunta sobre problemas, como se eu só pudesse ligar se algo tivesse acontecido. Oi, Wesley, eu disse, tentando parecer animada. Não, está tudo bem. Só queria saber como você e a Denise estavam. Como foi a lua de mel de vocês? Ah, disse ele, parecendo aliviado. Está tudo ótimo. As Bahamas são lindas. O tempo estava perfeito. O hotel era maravilhoso. Denise adorou. Que bom, eu disse com sinceridade. Como você está se adaptando? Já desempacotou tudo? Sim, quase tudo, disse Wesley um pouco apressado, como se estivesse com pressa.
A Denise está se adaptando muito bem. Ela tem um gosto excelente. Eu poderia ir aí ajudar, ofereci. Posso fazer o jantar enquanto vocês se acomodam. Não, não se incomode, mãe, respondeu Wesley rapidamente. Estamos bem. Além disso, Denise já tem um projeto para a casa e gosta de fazer tudo sozinha. Entendo, eu disse, sentindo uma pontada de decepção. Bem, se precisar de alguma coisa, saiba que pode contar comigo. Claro, mãe. Uma voz feminina chamou pelo telefone, chamando Wesley. Escuta, preciso ir. A Denise está ligando. Vamos à loja comprar cortinas novas. Te ligo mais tarde. Ok? Ok, querida, eu disse. Diga oi para a Denise. Vou sim. Tchau, mãe. A linha caiu e fiquei sozinho com o silêncio novamente. A conversa inteira durou menos de 2 minutos. E durante esse tempo, Wesley não me perguntou como eu estava, o que eu estava fazendo, nem demonstrou interesse na minha vida. Era como se eu fosse apenas mais um item em sua lista de tarefas que ele precisava concluir o mais rápido possível. 1 hora depois, meus netos voltaram, carregados de sacolas de restaurantes fast food e lojas de roupas. Eu queria repreendê-los por terem saído sem permissão, mas não consegui. Em vez disso, simplesmente perguntei se eles tinham se divertido. Ethan resmungou algo afirmativo. Já se exibiu a camiseta nova que havia comprado com a mesada. E Nora me mostrou o bichinho de pelúcia que seu irmão havia comprado para ela. Violet chegou às 8 horas, cansada do dia de trabalho, mas com um brilho febril nos olhos. Obrigada, mãe, disse ela, mal passando pela porta. Como eles estavam? Tudo bem, menti, sem querer causar problemas. Jantamos e depois brincamos um pouco. Ótimo. Violet parecia não estar prestando atenção. Escute, mãe, tenho novidades. O Sr. Jenkins me ofereceu o cargo de gerente assistente hoje. É um aumento e um horário melhor. Parabéns, querida, abracei minha filha. Que maravilha. É, finalmente algo bom, sorriu Violet. Onde estão as crianças? Jaci está no quarto dela, e Ita e Nora estão na sala assistindo TV. Devíamos contar a eles, disse Violet, indo em direção à sala de estar, e eu a segui. Ita estava sentado na minha cadeira com os pés em cima da mesa de centro, eu já pedia para ele não fazer isso há séculos, e estava zapeando pelos canais. Nora brincava com seu novo brinquedo no carpete. Pessoal, tenho uma ótima notícia, anunciou Violet. Fui promovida a gerente assistente. Legal, mãe, disse Ita, erguendo os olhos da TV, isso significa mais dinheiro. Sim, e uma agenda melhor, concordou Violet. Agora poderei ficar mais em casa à noite, e talvez possamos finalmente comprar aquele computador gamer com que você tanto sonha. Nossa, sério? Ethan se animou imediatamente. Isso seria incrível. Vamos ver, sorriu Violet. Primeiro, temos que pagar o financiamento do carro. Mas acho que podemos pensar em algo para o seu aniversário. Você me compra um tablet novo? Perguntou Nora imediatamente. O meu é velho. Vamos pensar em algo para você, princesa, Violet acariciou a cabeça da filha. Onde está Jaci? Ela está no quarto dela, respondeu Ethan, mandando mensagem para alguém, como sempre. Vou buscá-la, Violet saiu da sala. Olhei para os meus netos e pensei que, apesar da atitude às vezes desdenhosa em relação a mim, eles ainda eram bons filhos. Eles apenas cresceram em uma época diferente, com valores diferentes. E Violet, mesmo transferindo a responsabilidade de cuidar das crianças para mim sem aviso prévio, se esforça por elas e trabalha incansavelmente. Talvez eu esteja pedindo demais. Talvez seja a hora de aceitar que meu papel na vida deles está mudando, se tornando menos importante. Poucos minutos depois, Violet voltou com Jaci, e todos nos sentamos na sala de estar. Violet falou sobre sua promoção, seus planos para o futuro, como ela e Louis estavam pensando em passar férias na Flórida no ano que vem.
As crianças ouviram com interesse, fizeram perguntas e brincaram. Sentei-me um pouco afastado, observando-os e me sentindo mais como um espectador do que como um participante daquela cena familiar. Mãe, o que você acha da viagem para a Flórida? Violet me perguntou de repente. Talvez você possa vir com a gente. Você poderia cuidar das crianças enquanto Lewis e eu relaxamos. Então é isso. Não sou desejada como membro da família, mas como babá de graça. Não sei, querida, respondi cautelosamente. Vou ter que pensar. Além disso, talvez eu tenha planos para o ano que vem. Que planos você tem, mãe? Violet riu como se eu tivesse dito algo incrivelmente engraçado. Você está aposentada. Aposentados também podem ter planos, eu disse, sentindo uma onda de irritação crescendo dentro de mim. Eu posso querer ir a algum lugar com meus amigos, por exemplo. Que amigos? Violet me olhou sem entender. Você não socializou com ninguém desde que saiu do hospital. Foi um golpe doloroso. Depois de me aposentar, de fato perdi contato com a maioria dos meus colegas. Alguns tinham se mudado, outros estavam ocupados demais com o trabalho e suas famílias, e outros, infelizmente, tinham falecido. Mas eu ainda tinha amigos, Marta, com quem eu ia ao cinema de vez em quando, e Ruth, com quem eu falava ao telefone quase toda semana. Tenho amigos, Violet, eu disse. E meus próprios interesses também. Claro, mãe, Violet claramente não levou minhas palavras a sério. Só pensei que você gostaria de passar um tempo com seus netos. Você sempre diz que sente falta deles. Sim, mas não como babá na praia enquanto você e Louis estão se divertindo. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas, e um silêncio constrangedor pairou no quarto. Nossa, mãe, disse Violet finalmente, eu não esperava que você dissesse isso. Achei que você ficaria feliz em passar um tempo com seus netos, aconteça o que acontecer. Afinal, o que mais você tem para fazer na aposentadoria? Talvez viver para mim, sugeri. Fazer coisas que eu gosto em vez de ficar só de plantão para vocês? De plantão? Violet balançou a cabeça, indignada. Você acha que passar tempo com meus netos é estar de plantão? Sabe, mãe, às vezes você pode ser muito egoísta. Egoísta? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Dediquei minha vida inteira a você e ao Wesley. Sempre estive lá quando vocês precisaram de mim. Nunca me recusei a ajudar. E agora sou egoísta porque quero viver um pouco para mim? Certo, mãe, não vamos brigar, disse Violet, erguendo as mãos num gesto conciliatório. Só fiz uma sugestão. Pode dizer não. Ninguém está te forçando. Eu queria dizer algo mais, explicar como me sinto, mas percebi que era inútil. Violet não entenderia até estar na minha situação daqui a 30 anos. Desculpe, eu disse. Não queria estragar suas férias. Falamos da Flórida depois. Tá bom, claro, mãe, Violet assentiu, mas eu podia ver que ela ainda estava magoada. Está na hora das crianças irem para casa. Já é tarde, e elas têm aula amanhã. Acompanhei-os até a porta, abracei cada um dos meus netos, mesmo que eles não estivessem particularmente ansiosos por um abraço, e acenei para eles se despedirem enquanto iam embora na minivan surrada de Violet. De volta à casa, comecei a limpar a bagunça dos meus netos, os brinquedos espalhados da nora, os pacotes de salgadinhos vazios que o Ethan deixou na mesa de centro, a presilha de cabelo que a Jaci esqueceu. Eu costumava fazer isso com carinho, como um lembrete de que meus entes queridos estiveram em casa. Hoje, porém, cada item evocava apenas tristeza e uma sensação de inutilidade. Lembrei-me das palavras de Violet sobre eu ser egoísta e me perguntei se ela estava certa. Talvez eu realmente devesse aceitar o papel que meus filhos me deram, o papel da avó sempre disponível, pronta para ajudar a qualquer momento, mas sem direito a uma vida ou desejos próprios. Mas, por algum motivo, esse pensamento provocou um protesto interior. Eu não merecia respeito e atenção? Era normal que meus filhos e netos me desvalorizassem, ignorando meus sentimentos e planos? Com esses pensamentos sombrios, fui para a cama,
mas não consegui dormir por um longo tempo, repassando os acontecimentos do dia na minha cabeça. As palavras de Nora sobre o quão chato eu era, o tom desdenhoso de Jacy, a pressa de Wesley durante nossa curta conversa e as acusações de egoísmo de Violet foram particularmente dolorosas. De manhã, fui acordada pelo telefone tocando. Era a Violet. Mãe, me desculpe por ontem, disse ela sem rodeios. Eu exagerei. Você não é egoísta. Você é a mãe e a avó mais carinhosa do mundo. Obrigada, querida, respondi, tocado pelo seu pedido de desculpas. Eu também exagerei. Escuta, mãe, preciso da sua ajuda. Violet foi direto ao ponto. O Louis está viajando de novo, e eu tenho que estar no trabalho às 8. Você poderia pegar a Nora na escola a 1 hora? Ela tem um dia curto hoje, e não pagamos a creche pós-escola este mês. Então, voltamos à nossa rotina habitual. Sou necessária quando preciso de ajuda, mas minha opinião e sentimentos não importam. Claro, querida, eu disse, como sempre. Vou buscar a Nora. Obrigada, mãe. Você é a melhor. Violet estava visivelmente encantada. E, a propósito, vamos ter um jantar em família na nossa casa no domingo. Wesley e Denise também vêm. Você estará lá? Estarei lá, concordei, secretamente encantada com a oportunidade de ver meu filho. Devo levar alguma coisa? Sua torta de maçã, respondeu Violet imediatamente. As crianças adoram. E mãe, ela fez uma pausa, eu realmente aprecio tudo o que você faz por nós. Só que às vezes eu esqueço de dizer. Eu sei, querida, eu disse. E naquele momento, quase acreditei que tudo ficaria bem, que meus filhos e netos me apreciavam, mesmo que nem sempre demonstrassem. Mas, lá no fundo, eu ainda tinha minhas dúvidas. As palavras e ações de Violet frequentemente se contradiziam. Ela falava de gratidão, mas continuava a se aproveitar da minha gentileza, sem se importar com os meus sentimentos. E o jantar em família que se aproximava já me despertava sentimentos contraditórios, alegria pela oportunidade de ver toda a família reunida e medo de que minha opinião fosse novamente ignorada e minha preocupação, considerada natural. O dia 25 de junho foi surpreendentemente ensolarado para adulto. Acordei mais cedo do que o habitual e fiquei deitado ali por um tempo, observando os raios de sol se infiltrarem pelas cortinas, desenhando padrões na parede. 63 anos. Nunca pensei que me sentiria tão desnecessário nessa idade. Claro, eu não esperava uma grande comemoração. Na minha idade, aniversários deixam de ser algo especial. Em vez disso, servem como um lembrete de que o tempo não para. E, no entanto, lá no fundo, eu esperava que hoje fosse diferente, que meus filhos e netos demonstrassem um pouco mais de atenção do que o normal. Obriguei-me a levantar e fui para o banheiro. Uma mulher com olhos cansados e rugas profundas ao redor da boca me encarou do espelho. Eu costumava ser bonita. Pelo menos Frank sempre dizia isso. Agora, apenas traços daquela beleza permaneciam nas minhas maçãs do rosto salientes e no meu cabelo, que ainda era espesso, embora com alguns fios grisalhos. Feliz aniversário, Marge, disse ao meu reflexo e tentei sorrir. O telefone tocou enquanto eu terminava o café da manhã. Corri para ele com uma velocidade imprópria para minha idade, quase derrubando minha xícara de chá. Mãe, feliz aniversário! A voz de Violet soou animada e um pouco ofegante, como se estivesse ligando às pressas. Como você está se sentindo no seu dia especial? Obrigada, querida, respondi, sentando-me na beirada do sofá. Estou bem. O tempo está lindo hoje. Ótimo. Ainda estamos planejando um jantar festivo aqui em casa hoje à noite, às 18 horas. Você não esqueceu, né? Claro que não, eu disse. Na verdade, eu não tinha esquecido, mas esperava que Violet sugerisse passar o dia juntos, e não apenas nos encontrarmos à noite. Tem alguma coisa que eu possa levar? Não, não, mãe. Você é a convidada de honra esta noite, viu Violet? Wesley e Denise também vêm. Aliás,
Pedi para as crianças não irem para a casa dos amigos hoje à noite para que pudéssemos passar a noite juntos, em família. Obrigada, querida, senti uma onda de calor. Violet estava pensando em mim, afinal, à sua maneira. Mal posso esperar por esta noite. Eu também. Tá bom, mãe, preciso ir. A Jaci esqueceu o almoço em casa de novo. Preciso levar para ela. Te vejo à noite. A linha caiu e eu fiquei sozinha novamente. Naquele momento, chegou uma mensagem do Wesley: Feliz aniversário, mãe. Vejo você à noite. Com carinho, Wesley. Curta, mas doce. Escrevi uma resposta agradecendo e enviei alguns emojis de coração que Jaci me ensinou em um dos raros momentos em que minha neta estava com vontade de conversar comigo. Seria um longo dia. Eu não tinha nenhum plano especial, exceto ir ao parque mais próximo, um pequeno ritual que eu observava todos os anos no meu aniversário. Frank certa vez plantou uma árvore lá em homenagem ao nosso aniversário, e eu sempre me sentia confortável sentada no banco ao lado, como se uma parte dele ainda estivesse comigo. Eu me arrumei um pouco mais do que o normal, um vestido azul claro com um cardigã branco, brincos de pérola que o Frank tinha me dado no nosso 25º aniversário de casamento e até usei uma maquiagem leve. Afinal, era meu aniversário. A caminho do parque, parei em uma pequena cafeteria que havia aberto no nosso bairro alguns anos antes. A barista, uma jovem de cabelo rosa e olhos gentis, me reconheceu. Eu vinha lá uma vez por semana para me presentear com um latte. Bom dia, senhora Hampton, ela me cumprimentou. O de sempre. Sim, por favor, Meg, sorri para ela. E talvez um daqueles muffins de mirtilo. Hoje é meu aniversário. Ah, parabéns. Meg sorriu radiante. Nesse caso, o café é por conta da casa. E o bolinho também. Não, não sinta, tentei protestar, mas Meg já estava registrando algo no caixa. Nem discuta, senhora Hampton. A senhora é nossa cliente favorita, e ficaremos felizes em lhe dar um miminho. Fiquei comovido com este simples ato de gentileza. Meg mal me conhecia, mas seus cumprimentos pareciam sinceros, ao contrário da mensagem formal do meu filho. Com meu café e meu bolinho, fui ao parque. Era um dia realmente maravilhoso, morno, mas não escaldante, com uma brisa leve trazendo o aroma fresco do lago. Encontrei meu banco favorito sob o carvalho que Frank havia plantado e me acomodei ali, observando os patos no pequeno lago e as famílias com crianças brincando no parquinho. O que você acha, Frank? Perguntei baixinho, olhando para o tronco robusto do carvalho. 63 anos. Parece que foi ontem que comemoramos meu 30º aniversário com você e as crianças. O vento balançava suavemente os galhos da árvore e, por um momento, pensei que Frank tivesse respondido. Ele sempre dizia que eu era bonita em qualquer idade e me lembrava que cada ruga era um traço de um sorriso ou um sinal de carinho. Como sinto falta do seu apoio e carinho agora. Depois do parque, parei em uma pequena livraria e comprei um novo romance policial, um pequeno presente para mim mesma. Depois, fui a uma floricultura e escolhi um buquê de flores silvestres que Frank sempre gostou. Levei o buquê ao cemitério, onde contei baixinho ao meu marido sobre meu aniversário, como nossos netos estavam crescendo e como às vezes me sentia sozinha sem ele. Quando cheguei em casa, decidi descansar um pouco antes do jantar. Fui acordado pelo telefone tocando. Era Ruth, minha antiga colega do hospital. Marge, querida, feliz aniversário, sua voz soava alegre e enérgica como sempre, mesmo ela já tendo 70 anos. Como está indo seu dia? Quieto, respondi. Vou jantar na casa dos meus filhos hoje à noite. Parece maravilhoso. Você gostaria de ir àquele restaurante novo perto do lago na semana que vem? Ouvi dizer que eles têm sobremesas excelentes. Eu adoraria, respondi, genuinamente encantada com a oferta. Ruth foi uma das poucas pessoas que mantiveram contato comigo depois que me aposentei. Ótimo! Ligo para marcar um dia. Agora vá aproveitar as férias com a sua família. Você merece o melhor, Marge.
Depois de conversar com Ruth, meu humor melhorou um pouco. Tomei um banho, retoquei a maquiagem e escolhi uma roupa para o jantar em família, um vestido azul escuro de mangas compridas, que achei que esconderia bem minhas asas de morcego, e sapatos de salto baixo, confortáveis, porém elegantes. Depois de alguma hesitação, tirei da caixa de joias um colar de prata com uma ametista, presente dos meus filhos no meu aniversário de 60 anos. Às 5 horas, chamei um táxi. O motorista, um senhor idoso de barba grisalha, mostrou-se falante e passou a viagem inteira me contando sobre seus netos que moravam em Minneapolis e vieram visitá-lo no verão. Ouvi com uma ponta de inveja. Parecia que seus netos realmente gostavam do tempo com o avô. A casa de Violet e Louis ficava nos subúrbios de Duto, uma típica casa de classe média americana com um quintal pequeno, mas bem cuidado. O carro de Wesley já estava estacionado na entrada da garagem, um sedã prateado que ele havia comprado depois de uma promoção na seguradora. Paguei ao taxista, acrescentando uma gorjeta generosa, afinal, era meu aniversário, e me dirigi para a porta da frente. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu e Nora, minha neta mais nova, apareceu na soleira. A vovó chegou, ela gritou para dentro de casa e, de repente, me abraçou. Feliz aniversário, vovó. Obrigada, querida. Retribuí o abraço, apreciando aquela rara demonstração de carinho. Como vai? Tudo bem. A mamãe disse que hoje vai ter bolo de chocolate. Parece maravilhoso. Sorri ao entrar em casa. A família inteira já estava reunida na sala. Wesley e Denise estavam sentados no sofá, ambos com seus smartphones. Jaci estava sentada em uma poltrona, também imersa em seu celular. Ethan jogava em seu tablet no canto da sala. Apenas Violet se movimentava, arrumando salgadinhos na mesa de centro, enquanto Louis fazia sua mágica na churrasqueira no quintal, visível através da porta aberta. Feliz aniversário, mãe. Violet levantou os olhos do que estava fazendo e veio me abraçar. Você está linda. Obrigada, querida. Retribuí o abraço. Posso ajudar em alguma coisa? Não, você é o convidado de hoje. Violet me empurrou em direção ao sofá. Sente-se. Wesley, sua mãe está aqui. Wesley se afastou do celular e se levantou para me cumprimentar. Feliz aniversário, mãe. Ele me abraçou, e eu senti o cheiro do seu perfume caro. Como foi o seu dia? Quieto, respondi, sem entrar em detalhes sobre o meu dia solitário. Está tudo bem com você e a Denise? Sim, ótimo. Wesley sorriu, seu novo sorriso, mais contido do que o de quando jovem. Denise foi promovida no trabalho. Parabéns. Virei-me para minha nora, que finalmente desligou o telefone e se levantou para cumprimentá-la. Obrigada, Marge. Denise me abraçou, e senti um aroma de perfume caro. Feliz aniversário. Obrigada, querida. Sorri para ela. Denise sempre foi educada comigo, embora mantivesse distância. Wesley me contou sobre sua promoção. Que maravilha! Sim, agora sou a gerente sênior de RH, disse Denise, orgulhosa. Mais responsabilidade, mas melhor remuneração. E agora você tem seu próprio escritório, acrescentou Wesley, claramente orgulhoso de sua esposa. Vovó, olha o que eu tenho. Nora, que estava por perto, me entregou uma pequena estatueta de unicórnio. Papai comprou para mim ontem. É muito bonito, eu disse, agachando-me para ver melhor o brinquedo. Tem até uma crina brilhante. MHM. Nora assentiu alegremente. Quer brincar comigo? Nora, dá um tempo para a vovó, interveio Violet. Ela acabou de chegar. É melhor ir chamar o Ethan e a Jaci para darem um oi. Nora saiu correndo para fazer o que lhe foi dito, e eu me sentei no sofá, sentindo-me um pouco constrangido. Mesmo sendo meu aniversário, parecia que todos estavam ocupados com suas próprias coisas, e minha presença era mais uma obrigação do que uma alegria. Ethan foi o primeiro a se aproximar de mim, afastando-se do tablet.
Feliz aniversário, vovó, disse ele, sem jeito, abraçando-me com um braço. Quantos anos você tem agora? 70? 63, querida, respondi, tentando não demonstrar o quanto a pergunta me magoou. Ah, bem, quase. Ethan deu de ombros. Você está linda para a sua idade. Obrigada, sorri rigidamente, sem saber como responder a um elogio tão duvidoso. Jaci foi a última a chegar, ainda segurando o celular e mandando mensagens enquanto caminhava. Feliz aniversário, vovó, disse ela rapidamente, me beijando na bochecha e dando um passo para trás. Ah, você está com batom no rosto. Limpei a bochecha mecanicamente, sentindo-me corar de vergonha. Jaci já havia retornado ao celular, perdendo completamente o interesse na conversa. Certo, todos estão aqui, anunciou Violet, colocando o último prato de aperitivos na mesa. Louie disse que a carne estará pronta em 15 minutos. Enquanto isso, vamos brindar ao aniversário da mamãe. Wesley, você trouxe o vinho? Sim, está no carro, disse Wesley, levantando-se. Eu pego. Eu ajudo, disse Denise, seguindo-o. Sentei-me no sofá, observando Violet se movimentar, arrumando guardanapos e copos. Nora voltou para o seu unicórnio. Ethan voltou a se concentrar em seu tablet, e Jaci, sentada em uma poltrona, continuou digitando, às vezes rindo baixinho. Como posso ajudar, querida? Perguntei a Violet, sentindo-me desconfortável no papel de uma hóspede preguiçosa. Nada, mãe. Estou bem, respondeu ela sem olhar para cima. Hoje é seu dia de folga. Mas relaxar, cercado por pessoas ocupadas com seus próprios afazeres, era estranhamente desagradável. Eu me sentia quase invisível, fisicamente presente, mas ausente para todos os outros. Wesley e Denise voltaram com 2 garrafas de vinho, tinto e branco. Louie chegou do quintal carregando uma bandeja de carne grelhada. Feliz aniversário, Marge, disse ele, colocando a bandeja na mesa. Espero que você goste do meu churrasco especial. Obrigada, Louie, sorri para o meu genro. Parece delicioso. Sentamo-nos todos à mesa, uma grande mesa de jantar na sala de jantar, que normalmente só era usada em ocasiões especiais. Wesley abriu o vinho e serviu-o em taças. Para a mamãe, ele ergueu o copo. Feliz aniversário, saúde e vida longa. Para a vovó, ecoou Violet, erguendo o copo. Você é a mãe e a avó mais carinhosa que alguém poderia desejar. Todos ergueram seus copos e beberam. Tomei um gole, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. O brinde soou sincero, mas, por algum motivo, não consegui me livrar da sensação de que era apenas uma formalidade, uma homenagem à tradição, em vez de uma genuína expressão de amor e carinho. O jantar começou. Louie tinha de fato cozinhado a carne perfeitamente, e as saladas de Violet estavam sempre deliciosas. A conversa à mesa girava principalmente em torno do trabalho de Wesley e Denise, dos planos de Violet e Louie para reformar o banheiro e do sucesso dos netos na escola. Fui educadamente incluída na conversa, pedi minha opinião sobre isso ou aquilo, mas senti que ninguém estava realmente interessado nas minhas respostas. Como vai, mãe? Perguntou Violet quando a conversa parou naturalmente. O que você tem feito ultimamente? Nada de especial, respondi, percebendo que minha vida era de fato bastante monótona. Lendo livros, caminhando no parque. Semana que vem, vou me encontrar com Ruth, minha ex-colega. Ah, que legal! Violeta assentiu. Você precisa socializar mais. Não fique em casa sozinha o tempo todo. Não fico em casa o tempo todo, objetei. Tenho minhas próprias atividades e interesses. Claro, mãe. Violeta assentiu, mas detectei um toque de condescendência em sua voz, como se estivesse falando com uma criança. Depois do jantar, Violet trouxe um bolo de chocolate com morangos e velas no formato dos números 6 e 3. Todos cantaram parabéns a você, e eu apaguei as velas, pedindo que no ano que vem meu relacionamento com meus filhos e netos fosse melhor.
Hora dos presentes, anunciou Violet quando o bolo foi cortado e servido. Wesley e Denise foram os primeiros a entregar seu presente, uma grande cesta com chá, biscoitos e chocolate. Obrigada. É muita gentileza sua, eu disse, embora um pouco decepcionada. O presente era lindo, mas impessoal, como se tivesse sido comprado de última hora no supermercado mais próximo. De Violet e Louis, recebi um lenço de seda e um livro de receitas saudáveis. Achamos que você deveria cuidar melhor da sua saúde, mãe, explicou Violet. Este livro tem muitas dicas úteis para pessoas da sua idade. Agradeci, tentando não demonstrar o quanto me magoava com a lembrança da minha idade. Meus netos me deram um cartão feito à mão, claramente de última hora, sob a supervisão de Violet, e uma caixa de chocolates. Obrigada, queridos, abracei cada um deles, até mesmo Jaci, que imediatamente se afastou e voltou ao seu telefone. Depois que os presentes foram entregues, todos rapidamente voltaram para suas vidas. Wesley e Louis foram para o quintal para discutir alguns assuntos masculinos. Denise ajudou Violet com a louça e meus netos voltaram para seus apetrechos. Permaneci sentado à mesa, sentindo-me estranhamente solitário, cercado pela minha família. Eu precisava usar o banheiro, então fui até lá, passando pela cozinha, onde Violet e Denise conversavam baixinho, achando que ninguém poderia ouvi-las. Não sei o que fazer com ela, disse Violet. Ela está cada vez mais retraída. Estou preocupada com ela. Talvez ela devesse se mudar para mais perto de você, sugeriu Denise. Para você poder ficar de olho nela. Wesley e eu conversamos sobre isso, suspirou Violet. Mas a casa dela guarda tantas lembranças. Acho que ela não concordaria em vendê-la. Reduzi o passo, percebendo que estavam falando de mim. Mas não está ficando mais fácil para ela morar sozinha, continuou Denise. Wesley disse que ela está se tornando cada vez mais invasiva. Ela liga várias vezes ao dia para perguntar quando você vem nos visitar. Isso não era verdade. Desde o casamento, liguei para Wesley apenas algumas vezes, e todas as vezes nossa conversa foi breve e formal. Eu sei, suspirou Violet. Wesley acha que, em alguns anos, talvez tenhamos que considerar uma casa de repouso. Ela será cuidada lá e não precisará ficar sozinha. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Um asilo? Meus filhos estavam discutindo como me internar em um asilo. É um grande passo, comentou Denise. Tem certeza de que ela não consegue se virar sozinha? Ela está se virando por enquanto, mas dá para ver como ela está perdida e se tornando cada vez mais dependente da gente. O Louis diz que não conseguimos dar a ela a atenção constante de que ela precisa, principalmente com a nossa rotina de trabalho e as crianças. Afastei-me da porta, sentindo um nó na garganta. Não querendo ouvir mais nada, fui rapidamente para o banheiro, fechei a porta e me encostei nela, tentando conter as lágrimas. Dependente, perdida. É assim que meus próprios filhos me veem? Eu, que fui o porto seguro deles a vida toda, que os criei sozinha depois da morte de Frank, que sempre estive lá quando precisaram de ajuda. Recompondo-me, lavei o rosto com água fria, tentando esconder os vestígios de lágrimas, e voltei para a sala. Ita e Jaci discutiam baixinho sobre alguma coisa, e Nora brincava com seu unicórnio no tapete. Sobre o que vocês estão discutindo? Perguntei, tentando fazer minha voz soar normal. O Ethan prometeu levar eu e a Emma ao cinema amanhã, mas agora ele está desistindo, reclamou Jaci. Ele disse que tem um encontro com aquela idiota da Brianna. Não a chame de burra, retrucou Ethan. E eu não prometi te levar. Eu disse talvez. Agora tenho outros planos. Você é sempre assim, Jaci elevou a voz. Você nunca cumpre suas promessas. Igualzinho ao papai? Cala a boca, disse Ethan, visivelmente irritado. Não envolva o papai nisso. Crianças, não briguem, tentei intervir. Talvez eu possa te levar ao cinema, Jaci. Podemos passar um tempo juntas. Jaci olhou para mim com uma expressão que só poderia ser descrita como horror.
Não, obrigada, ela balançou a cabeça. Emma e eu queríamos ir sozinhas, sem adultos. Eu poderia te levar lá e te buscar mais tarde, ofereci. Não vou atrapalhar. Vovó, sem querer ofender, mas o seu carro. Jaci hesitou. É velho, e você não dirige muito bem. Como assim? Perguntei, surpreso. Sou um ótimo motorista. Nunca sofri um acidente. Você dirige a passo de tartaruga e freia sem motivo, interrompeu Ethan. Papai diz que você dirige como uma velhinha. Fiquei magoada com as palavras dele. Louis raramente falava comigo diretamente, mas acabou falando mal de mim pelas costas com as crianças. Só sou cuidadoso na estrada, eu disse, ao contrário de alguns jovens motoristas que acham que as regras de trânsito não se aplicam a eles. Viu, lá vem você de novo, Jaci revirou os olhos. Você está sempre dando sermão em todo mundo. Papai tem razão. Não estou dando sermão, protestei. Só estou dando a minha opinião. Tá, bufou Ethan. Ninguém pediu sua opinião, como sempre. Suas palavras doeram mais do que ele poderia imaginar. Senti meus olhos lacrimejando novamente e me virei para que as crianças não percebessem. Ok, eu entendo que você não queira passar tempo comigo, eu disse baixinho. Não vou me impor a você. Vovó, a senhora não está se impondo, disse Nora inesperadamente, erguendo os olhos do brinquedo. É que o papai diz que a senhora sempre tenta controlar tudo, e isso cansa todo mundo. Olhei para minha neta mais nova, surpresa com suas palavras. Até Nora, de 7 anos, já tinha ouvido o que a família falava de mim. Papai diz isso? Perguntei, tentando esconder minha mágoa. Nora assentiu com franqueza infantil. Ele diz que você gosta de mandar nos outros, e isso é irritante. E o tio Wesley disse que você era um fardo quando ele era criança, e agora está se tornando um fardo de novo porque está velho e solitário. Nora, Jaci a silenciou. Você não pode dizer isso para sua avó. Por que não? Perguntou Nora, surpresa. É verdade. Ouvi o tio Wesley contar para o papai que a vovó liga o tempo todo para perguntar quando eles vêm, e isso está dando nos nervos dele. Senti algo dentro de mim se romper. Então, Wesley não só me chamou publicamente de um fardo no casamento, como continuou falando de mim dessa forma na frente da família. E Louis também me achou insistente e controladora. Cala a boca, garota, Ethan cutucou o ombro de Nora. Você entendeu tudo errado. Não, você tem razão, Nora bateu o pé. Eu mesma ouvi. Papai disse que a vovó era uma chata e um fardo. Nora, para com isso, Jaci agarrou o braço da irmã. Você está machucando a vovó. Mas era tarde demais. Fiquei ali, atordoada com essas revelações, incapaz de dizer uma palavra. Durante todo esse tempo, enquanto eu pensava que meus filhos e netos precisavam de mim, eles me consideravam um fardo, um tédio, um incômodo. Não era de se admirar que não quisessem passar tempo comigo, que seus telefonemas e visitas fossem cada vez mais raros. Violet e Denise entraram na sala, ainda conversando baixinho sobre alguma coisa. O que está acontecendo? Violet franziu a testa ao ver minha cara. Mãe, você está chorando? Não, enxuguei os olhos rapidamente. Só um cisco entrou no meu olho. Nora contou para a vovó que o papai a chama de chata e um fardo, já se deixou escapar, e que o tio Wesley também pensa o mesmo. Violet empalideceu, e Denise parecia que queria afundar no chão. Nora, Violet olhou severamente para a filha. Você não deve dizer coisas assim. Você entendeu tudo errado. Não, é verdade, insistiu Nora. Você e o papai estavam conversando sobre isso na cozinha quando você pensou que eu estava dormindo. O papai disse: sua mãe está se tornando uma verdadeira chata, ligando sem parar para perguntar quando a gente volta para casa. Nora, cale a boca agora mesmo, Violet elevou a voz. Vá para o seu quarto. Mas é verdade, Nora estava quase chorando. Por que você sempre diz que estou inventando coisas?
Naquele momento, Wesley e Louis entraram na sala, ainda rindo de alguma piada. Que barulho é esse? Perguntou Louis, percebendo a tensão no ambiente. Nora contou para a vovó que você a chamou de chata e um fardo, explicou Jacy, claramente gostando do drama. Louis congelou, seu rosto assumindo uma expressão de culpa. Marge, eu nunca, ele começou, mas levantei a mão para interrompê-lo. Não, eu disse baixinho. Não minta. Eu entendo tudo. Mãe, você entendeu tudo errado, interrompeu Violet. Às vezes, Louis simplesmente diz coisas sem pensar. Ele não quis dizer isso. Eu também não, mãe, acrescentou Wesley, aproximando-se de mim. A Nora entendeu errado. Eu nunca disse que você era um fardo. Mas lembrei-me do seu brinde no casamento, das suas palavras sobre como a minha preocupação era um fardo para ele. E agora, olhando para o seu rosto, não vi remorso sincero, mas medo de ser exposta como mentirosa. Acho que vou para casa, eu disse, indo até o cabideiro para pegar minha bolsa e meu casaco. Mãe, espera, Violet me seguiu. Não vá embora assim. É só um mal-entendido. Ouvi sua conversa com Denise na cozinha, eu disse, virando-me para minha filha, sobre como em alguns anos eu poderia ter que ser mandada para uma casa de repouso porque estou me tornando dependente. Violet empalideceu ainda mais. Mãe, só estamos preocupados com você, começou ela. Queremos que você seja devidamente cuidada. Quando eu tiver 63, não 93, interrompi-a, estou com saúde perfeita. Estou sã e consigo cuidar de mim mesma muito bem, mas, aparentemente, já faz tempo que me tornei um fardo para você, algo de que você quer se livrar. Isso não é verdade, mãe, disse Wesley, aproximando-se de nós. Nós te amamos e só queremos o melhor para você. A melhor, sorri amargamente. Então por que você fala de mim pelas costas? Por que me chama de chata e um fardo? Por que você está planejando me mandar para um asilo sem nem pedir minha opinião? Um silêncio pesado pairava na sala. Até Jacy largou o celular para assistir ao desenrolar do drama. Mãe, nós jamais a enviaríamos a lugar nenhum contra a sua vontade, disse Violet finalmente. Estávamos apenas discutindo possíveis opções para o futuro. Você sabe como estamos preocupados com você. Se você realmente se importasse, eu disse, vestindo meu cardigã, não diria coisas assim sobre mim. Não ensinaria seus filhos a me desrespeitar. Me daria mais atenção do que no jantar formal no meu aniversário, onde todos estão ocupados com seus celulares. Mãe, por favor, Violet parecia perturbada. Não vamos estragar o feriado. Podemos discutir isso com calma. Férias? Olhei para ela, confusa. Que férias, Violet? Isso não é férias. É uma formalidade pela qual você passa para não se sentir culpada. Mas sabe de uma coisa? Estou te liberando dessa obrigação. Você não precisa mais fingir que se importa. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Mãe, espera, Wesley tentou me impedir. Deixa eu pelo menos te levar para casa. Não, não se incomode, balancei a cabeça. Vou chamar um táxi. Não quero ser um fardo. Saí na varanda e peguei meu celular para chamar um táxi. Minhas mãos tremiam e eu tinha dificuldade para apertar os botões. Atrás de mim, eu ouvia Violet e Wesley discutindo, culpando um ao outro pelo que havia acontecido. O táxi estava prometido para 15 minutos. Sentei-me no banco perto da varanda, sem vontade de voltar para dentro. Ainda estava claro lá fora, as noites de verão em Duto são longas, mas eu sentia a fria solidão me envolvendo. A porta se abriu e Jacy saiu para a varanda. Vovó, disse ela, sentando-se ao meu lado e guardando o celular pela primeira vez na noite. Desculpe. Olhei para minha neta, surpresa com seu pedido de desculpas. Por que você se desculpa, querida? Por ser rude, disse ela, baixando os olhos. E por mamãe e papai falarem de você daquele jeito. Não está certo. Fiquei tocada com suas palavras.
talvez nem tudo estivesse perdido. Obrigada, Jaci, eu disse, sorrindo levemente. Significa muito para mim. Sabe, ela fez uma pausa, o papai nem sempre fala assim. Só quando está bravo ou cansado. E o tio Wesley ficou assim depois que se casou com a tia Denise. Ela acha que a família é um fardo. Sério, fiquei surpreso. Denise sempre me pareceu educada, ainda que um pouco distante. Jaci assentiu. Eu a ouvi dizer ao tio Wesley que ele precisava cortar o cordão umbilical e parar de te ligar tanto. Suspirei. Então não era só porque eu estava sendo carente. Era porque a Denise estava empurrando o Wesley para longe de mim. Mas isso não está certo, continuou Jaci. Você é nossa avó, e não é uma chata. É só um pouco antiquada. Não consegui evitar um sorriso. Vindo de uma garota de 13 anos, soou quase como um elogio. Obrigada, querida. Abracei a e, desta vez, ela não se afastou. Cui disse, ok? Você realmente não vai voltar? Ela perguntou, com a voz cheia de preocupação. Não sei, respondi honestamente. Preciso de tempo para pensar. Mas sempre te amarei, não importa o que aconteça. Naquele momento, o táxi parou e eu me levantei do banco. Tchau, vovó, disse Jaci, levantando-se também. Feliz aniversário. Abracei-a mais uma vez e fui em direção ao táxi. Já sentados no carro, vi Violet e Wesley saindo para a varanda, mas pedi ao motorista que fosse embora, não querendo continuar a conversa dolorosa. No caminho para casa, olhei pela janela para as ruas que passavam rapidamente e pensei em como tudo tinha se tornado estranho. Meu aniversário, que deveria ser um dia de alegria e união familiar, havia se tornado um dia de revelações amargas e da constatação de que meus próprios filhos me consideravam um fardo. Quando o táxi parou em casa, paguei ao motorista e caminhei lentamente até a porta. A casa me recebeu com seu silêncio habitual, mas agora esse silêncio parecia não apenas solitário, mas hostil, repleto dos ecos das palavras cruéis que ouvirá hoje. Entrei na sala e sentei-me na minha cadeira favorita sem acender a luz. Na penumbra da noite de verão, permiti-me chorar de verdade pela primeira vez, sem me conter ou tentar ser forte. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto todas as emoções acumuladas durante o dia se derramavam. Meu telefone tocou várias vezes. Primeiro Violet, depois Wesley, mas não atendi. Eu precisava ficar sozinha, processar tudo o que tinha acontecido e decidir o que fazer a seguir. 63 anos, jovem demais para desistir, mas velha demais para recomeçar. Ou talvez agora fosse a hora de mudar. Eu não sabia as respostas para essas perguntas, mas de uma coisa eu tinha certeza: eu não podia e não seria mais um fardo para meus filhos. E se eles achavam que eu era, então era hora de aprender a viver de forma diferente, a encontrar um novo significado e uma nova alegria na vida que não dependesse da atenção e da aprovação deles. Com esse pensamento em mente, levantei-me e fui para o meu quarto. Meu aniversário não terminou como eu esperava, mas talvez tenha sido melhor assim. A verdade amarga é melhor do que uma mentira doce, mesmo que essa verdade parta seu coração. Uma semana se passou depois daquele aniversário humilhante. Violet ligava todos os dias, mas eu atendia rapidamente, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Wesley enviou uma mensagem se desculpando, mas parecia formal, como se tivesse sido ditada por Denise. Quando o telefone tocou na quinta-feira, e o nome da Violet apareceu na tela, quase não atendi. Mas atendi. Meu instinto maternal foi mais forte que meus sentimentos feridos. Oi, mãe, a voz da minha filha soou um pouco tensa. Como vai? Ótimo, respondi, parado perto da janela, observando a chuva fina. Clima típico holandês, mesmo em julho. Escute, eu preciso muito da sua ajuda, Violet foi direto ao ponto. Louis tem um voo urgente para Chicago, e eu tenho que trabalhar no sábado. Você poderia ficar com as crianças? Ethan pode ficar com as irmãs, mas eu não quero deixá-las sozinhas o dia todo. No passado, eu teria concordado sem hesitar. Mas algo mudou em mim.
A conversa que ouvi na festa de aniversário, as palavras sobre eu ser um fardo, me fizeram encarar a situação de forma diferente. Desculpe, Violet, mas não posso, disse eu, surpresa com a minha própria determinação. Já tenho planos para sábado. Planos? A voz da minha filha soou genuinamente surpresa. Que planos você poderia ter? Vou me encontrar com a Ruth, respondi. Combinamos de almoçar naquele restaurante novo perto do lago. Mãe, é só um almoço com uma amiga. Violet estava visivelmente irritada. Você pode remarcar para outro dia. Preciso muito da sua ajuda. Não, Violet. Respirei fundo, fortalecendo minha determinação. Ruth e eu estamos planejando isso há muito tempo. Não vou cancelar. Você está falando sério, sua voz agora soava francamente irritada. Você prefere almoçar com sua amiga do que ajudar sua própria filha? Não se trata de preferências, respondi calmamente. A verdade é que eu também sou uma pessoa. Tenho minha própria vida e meus próprios planos, e tenho direito a eles. É mesmo, Violet bufou. Você ainda está chateada com aquela conversa no seu aniversário? Eu expliquei que a Nora entendeu errado, e o Wesley e eu nunca dissemos que você era um fardo. Não é só isso, balancei a cabeça, embora ela não conseguisse perceber. Acabei de perceber que sempre coloquei as suas necessidades antes das minhas. Sempre estive disponível a qualquer momento, nunca me recusei a ajudar. Mas isso me tornou invisível. É como se eu só existisse quando você precisa de mim. Meu Deus, mãe, que dramático. Violet claramente não levou minhas palavras a sério. Você está sendo muito egoísta. Só estou pedindo para passar um tempo com seus netos, que você supostamente ama. Eu adoro, minha voz falhou. Mas não posso cancelar meus planos. Talvez você possa pedir ajuda a uma das suas amigas ou contratar uma babá para o dia. Uma babá para 3 crianças? Você tem ideia de quanto isso custa? Violet quase gritava. Sabe de uma coisa, mãe? Estou decepcionada. Pensei que sempre poderia contar com você, mas acho que me enganei. Desculpe, querida, tentei manter a calma, mesmo com o coração disparado de excitação. Desta vez, realmente não consigo. Tudo bem, disse Violet, claramente desistindo, mas ainda muito infeliz. Vou dar um jeito, mas não espere que eu me esqueça. Ela desligou sem se despedir, e eu fiquei ali, perto da janela, sentindo uma estranha mistura de culpa e alívio. Pela primeira vez em muitos anos, eu havia colocado meus próprios desejos acima das necessidades dos meus filhos, e isso era assustador e libertador. No sábado, encontrei Ruth no restaurante Lakeview, um lugar aconchegante com janelas panorâmicas com vista para o lago superior. Ruth estava elegante como sempre, com seu terninho azul escuro e o cabelo curto e grisalho preso em um coque estiloso. Você parece tensa hoje, Marge, ela comentou enquanto fazíamos nossos pedidos. Aconteceu alguma coisa? E contei tudo a ela, sobre o casamento do Wesley, sobre suas palavras sobre fardos, sobre o aniversário e a conversa que ouvi, sobre o conflito de hoje com a Violet. Sinto-me uma péssima mãe, confessei, mexendo no guardanapo. Talvez eu devesse ter concordado. Eles são meus filhos. Eu deveria ajudá-los. Pare, Ruth levantou a mão. Você não deve nada a eles, Marge. Você os criou, deu-lhes educação, apoiou-os em tudo. Agora eles são adultos com suas próprias famílias, e você também tem direito à sua própria vida. Mas eles acham que sou egoísta porque estão acostumados com você sempre dizendo sim, Ruth balançou a cabeça. Sabe, eu passei por isso com o meu Tom quando ele se casou. Eu estava pronta para ir correndo ao primeiro chamado, cuidar das crianças, preparar o jantar, lavar fraldas. Mas meu marido, que Deus o tenha, me disse algo importante. Ele disse, Ruth, se você viver só para eles, eventualmente eles vão parar de te ver como uma pessoa. Você vai se tornar apenas um apêndice conveniente na vida deles. As palavras dela me impactaram. Era exatamente assim que eu vinha me sentindo ultimamente, como um apêndice na vida dos meus filhos.
conveniente e invisível. Então, o que você fez? Perguntei quando o garçom trouxe nossas saladas. Eu estabeleço limites, Ruth sorriu. Em certos dias da semana eu estava disponível para ajudar. No resto do tempo, apenas em caso de uma emergência real. No início, Tom e a esposa ficaram descontentes, mas aos poucos aprenderam a respeitar meu tempo e meus interesses. E funcionou. Mais do que eu poderia esperar, Ruth assentiu. Agora temos um relacionamento muito melhor. Eles apreciam o tempo que passo com eles, e me sinto uma pessoa, não apenas uma avó fazendo recados. Depois do almoço, Ruth sugeriu que dessemos uma caminhada pela orla. Enquanto caminhávamos, ela me contou sobre uma aula de informática para idosos que tinha começado recentemente na biblioteca da cidade. Me inscrevi na semana passada, disse ela. Eles ensinam como usar a internet, as redes sociais e até como criar sites simples. Você também deveria se inscrever. O grupo é muito amigável, a maioria com pessoas da nossa idade. A ideia me intrigou. Eu sempre fui cautelosa com a tecnologia, usando apenas os recursos mais básicos do smartphone que meus filhos me deram. Talvez seja a hora de aprender mais, decidi. Sabe, acho que vou me inscrever. Quando começam as aulas? Na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, Ruth sorriu radiante. Posso te buscar se quiser. Eu agradeceria muito. Sorri, sentindo algo novo se agitando dentro de mim. Antecipação, curiosidade, um desejo de aprender. Naquela noite, Violet ligou novamente. Sua voz não soava mais tão irritada, mas sim cansada. Como foi seu almoço importante? Perguntou ela com um toque de ironia. Maravilhoso, respondi honestamente. Ruth e eu nos divertimos muito. Como você se saiu com as crianças? Tive que levá-las comigo para o trabalho, suspirou Violet. O Sr. Jenkins não gostou muito, mas deixou que sentassem na sala de descanso. Ethan ficou de olho nas meninas. Desculpe por não poder ajudar, eu disse, mas desta vez sem a culpa de sempre. Mas, sabe, me inscrevi para uma aula de informática. Começo na terça. Aulas de informática? Violet pareceu surpresa. Por que você precisa disso, mãe? Quero aprender a usar melhor a internet. Quem sabe eu crie uma conta naquele Instagram que vocês usam. Sorri, imaginando a reação dos meus netos à avó nas redes sociais. Você está falando sério, Violet riu, mas sem julgamento, ao que parece. Bem, isso é interessante. Espero que você goste. Conversamos um pouco mais e notei que o tom de Violet havia mudado. Ela ainda estava cautelosa, mas parecia estar aceitando meus novos limites. Desliguei o telefone, fui até o espelho no corredor e olhei para o meu reflexo. Era a mesma Marge Hampton, rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos, uma aparência um pouco cansada. Mas algo havia mudado. Sua postura, sua expressão. Endireitei os ombros e sorri para o meu reflexo. Novas regras, Marge, disse em voz alta. É hora de viver para mim. Janeiro em Duto estava frio e com neve. Estacionei meu carro na casa de Violet e Louis, parando por um instante para olhar meu reflexo no retrovisor. Meu novo corte de cabelo me caía bem. Cabelo curto com um tom prateado da moda me fazia parecer mais jovem, e meus olhos tinham um brilho que não tinha há muito tempo. 6 meses. Levou apenas 6 meses para minha vida mudar completamente. Depois dos cursos de informática, não parei por aí. Inscrevi-me em aulas de yoga para idosos, comecei a frequentar um clube do livro na biblioteca da cidade e até consegui um emprego de meio período lá, ajudando na sessão infantil 3 vezes por semana. Acontece que minha experiência em enfermagem e meu amor por crianças eram uma ótima combinação para ministrar workshops e ler para crianças pequenas. Também fiz amigos, amigos de verdade, que eu não via apenas nos feriados. Ruth me apresentou a um grupo inteiro de aposentados ativos, e agora eu raramente passava os fins de semana sozinho. Íamos ao teatro,
Fazíamos piqueniques à beira do lago quando o tempo permitia e, no mês passado, até fizemos uma viagem de fim de semana para Minneapolis. Meu relacionamento com as crianças também mudou. Depois de me recusar a cuidar dos meus netos várias vezes sem um acordo prévio, Violet começou a respeitar mais o meu tempo. Agora, ela ligava antes para perguntar se era conveniente para mim e, o mais surpreendente, aceitava minhas recusas sem reclamar. Wesley também começou a ligar com mais frequência, embora nossas conversas ainda estivessem um pouco tensas. Saí do carro, peguei a cesta de doces caseiros do banco de trás e fui para casa. Hoje era o aniversário da Nora. Minha neta mais nova estava fazendo 8 anos. Vovó, Nora correu em minha direção assim que cruzei a porta. Você veio? Claro que sim, querida, eu disse, abraçando-a com o braço livre. Feliz aniversário! Você cresceu tanto nos últimos 6 meses. Estou na 2ª série agora, anunciou ela, orgulhosa. E tenho novos amigos. Também me matriculei na aula de balé. Que maravilha, querida! Sorri ao entrar em casa. Você pode me mostrar seus passos de balé? Claro. Nora se virou. Mãe, a vovó chegou. Os convidados já estavam reunidos na sala de estar, vários colegas de Nora com seus pais, Ita e Jaci sentados no canto com seus tablets e, para minha surpresa, Wesley e Denise. Mãe, Violet saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Que bom que você está aqui. Nossa, você mudou o penteado. Está diferente. Obrigada, querida. Sorri, notando a surpresa em seus olhos. A Ruth me recomendou a cabeleireira dela. Gostei do resultado. Eu também. Violet ficou visivelmente chocada, mas tentou disfarçar. Combina com você. E esse cachecol, muito estiloso. Obrigada. Tirei o casaco e fui para a sala. Olá a todos. Wesley se levantou para me cumprimentar, e vi a mesma surpresa em seus olhos que eu vira nos de Violet. Mãe, ele parecia ter visto um fantasma. Você está incrível. Olá, Wesley. Abracei-o. Como estão as coisas com a Denise? Tudo bem. Ele assentiu, ainda me olhando perplexo. É um carro novo. Vi você estacionando pela janela. Sim, comprei há um mês, assenti. O antigo finalmente quebrou, e eu precisava de um carro confiável para o trabalho e para ver meus amigos. Trabalhar agora? A surpresa em seu rosto se transformou em choque genuíno. Você tem um emprego de meio período na biblioteca da cidade, sorri. Dou aulas magnas para crianças e ajudo com os livros. Eu gosto disso. Eu não sabia. Wesley esfregou a nuca, confuso. Você não me contou. Você não perguntou. Dei de ombros e fui até Denise para cumprimentá-la. A festa foi divertida. Nora apagou as velas do bolo e ganhou muitos presentes. O meu foi um conjunto de pintura e um ingresso para o zoológico, e ela ficou feliz. As crianças brincaram, os adultos conversaram, e fiquei surpresa ao descobrir que me sentia muito mais confortável naquele ambiente familiar do que antes. Talvez fosse porque agora eu estava vindo para cá não como a avó sempre disponível, mas como uma pessoa autossuficiente com vida própria. Quando a festa começou a acabar e os pais começaram a buscar os filhos, Wesley veio até mim. Mãe, posso falar com você? Havia uma seriedade incomum em sua voz. Sozinho. Claro, concordei. Talvez pudéssemos dar uma volta. O tempo está bom para janeiro. Nos vestimos e saímos. A neve estalava sob nossos pés e nossa respiração se transformava em nuvens brancas de vapor. Caminhamos em silêncio por um tempo. Você mudou muito, mãe, disse Wesley finalmente. E não é só a sua aparência. Você ficou diferente. Sim, concordei. Eu me tornei eu mesmo. O que você quer dizer? Durante toda a minha vida, fui outra pessoa, filha, esposa, mãe, avó.
Esqueci o que significava ser apenas Marge, disse eu, olhando para o meu filho. Mas depois do seu casamento, depois daquele aniversário, percebi que era hora de lembrar. Wesley parou, o rosto contorcido de dor. Mãe, preciso me desculpar por aquele brinde no casamento. Foi uma piada idiota. Nunca pensei que você fosse um fardo. Juro. Mas você disse, Wesley, balancei a cabeça. E sabe qual é a pior parte? Não são as palavras em si. É que, no fundo, você realmente quis dizer isso. Talvez não tenha percebido, mas percebeu. Não, mãe. Vamos ser honestos um com o outro, interrompi-o gentilmente. Eu era muito insistente, muito controlador. Tive tanto medo de te perder depois que seu pai morreu que te sufoquei com a minha preocupação. E você? Você se acostumou a me menosprezar, como um serviço gratuito sempre disponível sob demanda. Wesley ficou em silêncio, com a cabeça baixa. Flocos de neve caíam sobre seus cabelos escuros, derretendo-se antes que pudessem se acomodar. Não culpo você nem a Violet, continuei. A culpa também foi minha. Mas agora tudo mudou, e estou feliz por ter mudado. Finalmente estou vivendo uma vida plena. Tenho amigos, um emprego, hobbies e ainda amo muito vocês, mas agora esse amor não significa autodestruição. Sinto sua falta, mãe, disse Wesley de repente. E em sua voz, ouvi o garotinho que eu costumava confortar depois dos pesadelos. O você que sempre esteve lá. Ainda estou aqui, filho, eu disse, pegando sua mão. Agora mesmo, nos meus termos. Vou aos jantares em família, sentar com meus netos, ajudar você, mas não às minhas custas. E espero que você respeite meu tempo e meus limites. Wesley assentiu lentamente. Eu entendo, disse ele. E estou feliz por você. De verdade. Só preciso me acostumar com a nova realidade. Dê um tempo a si mesma, sorri. Levei um tempo para me acostumar com a ideia de poder dizer não. Voltamos para casa e notei que Violet e Denise rapidamente desviaram o olhar, claramente nos observando da janela. Está tudo bem? Perguntou Violet ansiosamente. Mais do que ok, respondeu Wesley, e percebi um novo tom em sua voz. Respeito. Mãe, você gostaria de ficar para o jantar? Perguntou Violet. As crianças adorariam ter você. Eu adoraria, concordei. Posso ajudar na cozinha? Não, mãe, começou Violet por hábito, mas depois parou. Na verdade, se não se importar, eu gostaria de uma ajuda com a salada. Você sempre a prepara tão bem. Claro, concordei, tirando o casaco. Jaci, você gostaria de ajudar sua avó? Para minha surpresa, minha neta largou o celular e se levantou. Por que não? Disse ela. Você está tão legal agora, vovó. Me ensina a fazer sua salada? Fomos juntos para a cozinha e fiquei surpreso ao notar como não só a atitude da Jaci havia mudado, mas a de todos também. Eles me ouviram quando falei, fizeram perguntas sobre o meu trabalho e se interessaram pelos meus planos. Até o Ita levantou os olhos do seu tablet onipresente para me perguntar sobre minha viagem a Minneapolis. No jantar, a conversa fluiu fácil e naturalmente. Discutimos os planos para as férias de primavera, o novo emprego da Denise e o sucesso das crianças na escola. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que não era apenas um apêndice na vida deles, mas um membro de pleno direito da família, cuja opinião importava. Sabe, disse Violet enquanto tomávamos chá com o resto do bolo de Natal, estou pensando em fazer alguns cursos de educação continuada. O Sr. Jenkins disse que tenho potencial para ser gerente de loja, mas preciso aprender mais. Ótima ideia, eu disse. A biblioteca está oferecendo aulas de informática gratuitas para funcionários do varejo. Posso descobrir os detalhes se você quiser. Seria ótimo, mãe. Violet sorriu agradecida. Obrigada. Quando chegou a hora de ir embora, todos saíram para se despedir de mim. A nora me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: obrigada pelo presente, vovó.
A Jaci prometeu vir na semana que vem para que eu pudesse mostrar a ela como usar o Instagram como uma adulta. E o Ethan se ofereceu para me ajudar a configurar o novo laptop que comprei para o trabalho. Wesley foi o último a chegar. Obrigado por falar comigo, mãe, disse ele baixinho. Aprendi muito hoje. Fico feliz, filho, eu disse, abraçando, e lembre-se, eu sempre amei todos vocês. É que agora eu aprendi a me amar também. Ao entrar no carro, olhei para minha família parada na varanda, acenando para mim. Eles pareciam diferentes, ou talvez eu os estivesse vendo de forma diferente. Não como extensões de mim mesma, não como aqueles a quem devo dar tudo, mas como pessoas distintas com quem tenho uma conexão, mas também limites. Liguei o motor e fui embora, sentindo uma surpreendente sensação de calma. Uma casa vazia me aguardava, mas não parecia mais vazia. Estava repleta das minhas paixões, dos meus planos, da minha vida. O amor pelos meus filhos e netos sempre será uma parte importante de mim. Mas agora eu tinha certeza de que o amor não deveria me destruir.